A 12 de outubro seremos chamados a votar em mais umas eleições autárquicas. Cidadãos esclarecidos votam de forma mais consciente. Pelo que a Rádio AVFM estimula a discussão democrática e o confronto de ideias. Na próxima meia hora, teremos em antena um debate com dois dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Ovar. Sala dos Fundadores do Museu de Ovar, e aqui estamos nós para o segundo debate do dia. Eu sou o Rui Pires da Silva, comigo já está a Lígia Pode, da plataforma cívica Agir, desta vez disse bem, e também o Emanuel Oliveira, do Partido Socialista. Boa noite a ambos. Contra nós, se me está a ouvir, ouve-me claramente em 98.7 FM, e se me estiver a ver, vê em facebook.com/radioavfm. Hoje temos o tema Juventude, Cultura e Participação Cívica, mas antes vamos, como é habitual, permitir um espaço de cumprimentos entre os candidatos. Começamos por Manuel. Sim, eu começo por cumprimentar a doutora Lígia e desejar-lhe uma boa campanha, cumprimentar o Rui, cumprimentar todos os que assistem lá em casa e a AVFM por continuar a proporcionar este momento que esperamos seja esclarecedor para todos os municípios e que tem sido um bom momento, ou têm sido bons momentos a que temos assistido. Muito obrigado. Eu reitero os cumprimentos. Boa noite ao auditório, boa noite a todos. Boa noite, Dr. Emanuel. Boa noite, Rui. E parabenizar também esta iniciativa da AVFM, porque cidadãos informados, votos acertados. Muito bem, e é esse o nosso objetivo. Quanto mais prestarmos informação, quanto mais esta informação chegar até si, melhor vai votar no dia 12 de outubro. Vamos então iniciamos pelo Emanuel, assim ditou o sorteio. Manuel, além do tema, espaços culturais e desportivos. Um dos maiores espaços culturais em Ovar é o Centro de Artes. Considera que a programação do CAU tem um verdadeiro foco na juventude? E lançando uma segunda pergunta, concorda que os jovens em Ovar não querem apenas carnaval e praia e que é importante haver propostas também com foco naquilo que é a prática desportiva? Sim, é óbvio. Eu vou começar pela primeira parte. A primeira parte tem a ver com uma percepção de programação que nós podemos ter ou não, até porque eu duvido que algum de nós tenha dados demográficos relativamente, ou de faixas etárias, relativamente à frequência do CAU. Pelo menos com precisão e que possamos fazer afirmações dessa natureza. A verdade é que a projeção do CAU, fora do contexto de Ovar, essa diminuiu. E constata-se uma diminuição da afluência, por exemplo, da população, até numa lógica de coesão territorial. Mas quando falas Ovar, refere-te ao Ovar cidade ou concelho? Eu agora estou-me a referir ao Ovar, não é? E que perdeu a ligação a comunidades que estão mais distantes, como por exemplo os Moris, Cortegaça, que tinham criado o hábito de frequência do Centro de Arte. E, portanto, acho que perdeu importância, de facto, até por todo o ruído que se criou em termos de programação e de não haver uma coerência programática da atividade que se desenvolve no Centro de Arte. Acho que aqui a cultura transformou-se um bocadinho numa manta de retalhos e, portanto, é-me difícil identificar se ela é mais ou menos apelativa para os jovens. O que é fácil de identificar é a sua fraca afluência, excetuando um ou dois espetáculos de referência a que nós assistimos, e esses têm sempre afluência. Aliás, o CAU manifesta-se sempre pequeno para aquilo que é a sua procura, mas efetivamente entendo que perdeu muita da relevância que teve noutros tempos. A segunda parte da questão... A segunda parte tinha a ver com a questão de que os jovens, ao contrário do que muito diz e pensa, não querem só nem carnaval nem praias, e que também é importante haver propostas com foco na prática desportiva. Isso seria uma perspectiva muito redutora da exigência dos nossos jovens relativamente àquilo que é a atividade que se desenvolve no concelho. Ser só carnaval e praia, isso era demasiado redutor. O carnaval é efetivamente uma marca do nosso território, é importante, envolve muitos jovens e esperemos que continue a envolver, mas os jovens têm outro tipo de necessidades.
E já que estamos a falar de espaços, por exemplo, nós aqui em Ovar, nós não temos, por exemplo, uma solução de multiusos que permita a prática de outras modalidades, que permita servir um conjunto mais vasto de associações, que permita servir uma comunidade naquilo que é o ecletismo, que permita que as próprias associações que têm as suas atividades e as suas modalidades possam facultar melhores condições da prática dessas modalidades em termos de treino, etc., e que não seja necessário andar a viajar pelas escolas do Conselho para proporcionar essa atividade. Portanto, eu tenho a certeza de que os jovens têm essa necessidade e é muito mais, e querem muito mais do que carnaval e praia. Querem cultura, querem arte, querem desporto, e nós temos que criar condições para isso. Não tenho a mais pequena dúvida de que eles querem mais. Muito bem, muito bem. Lígia, pegando aqui também um pouco naquilo que o Emanuel diz e com o lançamento da pergunta que fiz, considera que a programação do Centro de Artes tem uma forte componente virada à juventude ou à casa cheia com cabeça de cartazes? Como o Emanuel referia, há artistas que por si só ensinam um espetáculo, independentemente do sítio onde for. Sim, eu penso que a programação do Centro de Artes está vocacionada para essa segunda vertente que refere das cabeças de cartazes, e que acaba por não cumprir o seu papel, porque, já o disse e torno a referir, nós acreditamos que há lugar para tudo e qualquer cabeça de cartaz que se traga ao Centro de Artes não é rentável. Por isso, e eu não estou com isto a dizer que não devemos trazer cabeças de cartazes ao nosso município, porque temos que o fazer à semelhança de todos os outros municípios. Aquilo que estou a dizer é que, se calhar, deveríamos dinamizar muito mais uma cultura identitária e de proximidade, com artistas locais, com eventos regionais, que, se calhar, conseguiríamos igualmente encher o Centro de Artes. Acha que se conseguirem encher o Centro de Artes com prata da casa? Sim. Sempre que tem sido feito, tem acontecido. Muito bem. Em relação à questão da prática desportiva, e pegando aqui a parte dos jovens não querem só carnaval e praia, é uma provocação minha, mas mostrar aqui que a juventude é muito mais do que isso. O Emanuel falava na importância de existir até um multiusos. Concorda que há essa necessidade até para fomentar a prática desportiva? Eu concordo que é preciso pensar num projeto futuro no âmbito da juventude, porque neste momento eu acho que o problema que nós temos no município nem é tanta falta de oferta, é a falta de jovens para encher as ofertas, por uma questão muito simples. Nós não estamos a conseguir fixar os jovens em Ovar. E isso vê-se visitando qualquer uma das associações, o Ovarense Basquetebol, o Ovarense Futebol. Ainda ontem tivemos uma reunião com o Ovarense Futebol e foi um tema. Os benjamins, os júniores estão cheios. Os sub-18, a partir daí é que começa a ser um problema. Porquê? Porque nós não temos oferta de educação superior no município, os nossos jovens vão para Aveiro, vão para o Porto, vão para a Covilhã, vão para Castelo Branco, nós temos as equipas até aos 14, 15 anos cheias, muitas vezes com falta de oferta porque a procura é muita, e daí para cima cria-se um fosso. E isso vê-se no número de equipas séniores que temos, que a maior parte delas nem têm jogadores vareiros. Ou têm alguns jogadores vareiros, mas socorrem-se de jogadores fora do município. Eu penso que a questão é um tema, efetivamente, nestes últimos 20 anos não compreendo porque é que nunca foi feito um investimento e tivemos a oportunidade de o fazer, até quando o Marques da Silva foi vendido. E deveria ter sido adquirido, na nossa perspectiva, deveria ter sido adquirido e deveria ser um estádio municipal, que poderia ser um multiusos, teria todas as condições,
o Marcos da Silva e o pavilhão do basquete, que agora não me recordo o nome, o Raimundo Rodrigues, e com o espaço disponível poderia ter sido pensado um projeto de âmbito central no município, não o foi. É uma necessidade, mas tem que ser pensada, porque por si só não vai resolver a principal questão, que é a fixação dos jovens no nosso município. Muito bem. Emanuel, Ovar tem jovens disponíveis, escolas com capacidade para criar projetos e associações também com vontade. Aqui dentro do programa e voluntariado jovem, concordas que falta um programa municipal que ligue isto tudo e que faça com que a coisa faça sentido, para que se possa, de certa forma, defender a criação de um plano de voluntariado jovens com estrutura, reconhecimento e para que isso depois tenha um impacto real na comunidade? O voluntariado jovem é uma arma poderosíssima de transformação social. Não é? A partir do momento em que nós trazemos os jovens para a realidade das associações, para a realidade do município, nós estamos a criar compromisso com a comunidade, nós estamos a incutir responsabilidade nos jovens, nós estamos aqui a agir junto de uma população que será o nosso futuro, para conciliar e contrariar um bocadinho a lógica que é a modernidade, que é a lógica muito centrada no indivíduo, no sucesso individual, e conciliar as duas componentes, o individual e o coletivo e o comunitário. E, portanto, há aqui uma série de competências que se podem dar aos jovens através do voluntariado. A Câmara tem um regulamento de voluntariado, onde nós queremos mexer ao nível dos incentivos, não é? Nós queremos, através, para aqueles que aderem a essa bolsa de voluntariado, nós queremos incrementar os benefícios, sejam eles bolsas de estudo, sejam eles tarifários próprios para transporte, sejam eles regalias na participação dos eventos e das iniciativas da Câmara. Queremos diminuir a idade deste voluntariado para 14 anos, para chegarmos melhor à nossa comunidade escolar, e isto terá que ser feito em parceria com os agrupamentos de escolas, com as associações de pais, com os pais individualmente. Temos um voluntariado que eu creio muito direcionado para a vertente cultural, e nós queremos fazer um incremento fortíssimo naquilo que é o voluntariado social, ou seja, e com uma característica intergeracional, com ganhos para a população com mais de 65 anos e para a população com menos de 18. O impacto real na comunidade. Porque efetivamente isto dá uma perspectiva sobre a vida e sobre a realidade aos mais jovens diferente, ou seja, eles podem colher com os mais experientes. E aos mais experientes dá-lhes uma pertença à comunidade, dá-lhes companhia, permite que eles ultrapassem dificuldades, por exemplo, tecnológicas, sentem-se mais ativos, com mais energia. Devemos até ir mais longe, não como sendo nós os criadores das iniciativas, mas sermos promotores de iniciativas que existem noutros lados e que podem, e que nós podemos ser, nós os produtores. Estou-me a lembrar do IPDJ, que tem programas específicos para o voluntariado jovem. Aliás, há um programa que eu considero muito pertinente hoje no nosso Conselho, que é o voluntariado jovem para a natureza e floresta. Portanto, começarmos a sensibilizar desde cedo os nossos jovens para estas temáticas que tanto nos afetam hoje. Portanto, se o voluntariado, e aí tenho que canuir com a questão, que a questão é quase dela própria uma afirmação, o voluntariado é uma ferramenta poderosa da formação dos nossos jovens e de lhes criar o nosso espírito comunitário e de tornar a sociedade muito mais coesa. Portanto, mas sentes que não está valorizado neste momento? Eu sinto que não. Eu não vejo a estratégia de voluntariado anunciada, a menos que ela esteja a acontecer em sordina e que ninguém a veja, mas efetivamente, excetuando uma ou outra participação, eu vejo voluntários, por exemplo, nas férias desportivas da ADO, por exemplo, vejo lá voluntários. Mas isso não é suficiente, isso é uma atividade onde nós chamamos um conjunto de jovens e que acaba, se calhar, até por ser mais útil a quem promove a atividade do que propriamente àqueles que estão a contribuir para que ela se realize. Portanto, e tem que ser uma relação bionívoca, não é? Os jovens ajudam o município, até podem ajudar em termos de redução de custos, é verdade, não é? Porque um profissional a trabalhar num fim de semana, num trabalho que possa ser feito em regime de voluntariado, há aqui uma redução efetiva de custos. O município pode tirar benefícios disso, mas o objetivo do voluntariado não é esse, é outro, não é? O objetivo é dar aos jovens uma capacitação diferente,
uma responsabilidade diferente, um compromisso social E diferente acesso a realidades diferentes também. e acesso a realidades diferentes. Portanto, o voluntariado assume aqui, se for bem trabalhado do ponto de vista formativo, do ponto de vista dos cidadãos do futuro em Ovar, assume aqui um papel muito importante. Muito bem. Lígia, partilha de opinião do Emanuel, ou é mais crítica naquilo que tem a ver com a existência ou não de um verdadeiro plano municipal para o voluntariado? Eu penso que o voluntariado, para ser implementada uma estratégia, tem que começar pela política de educação do município. E se calhar revendo algumas das matérias que são feitas em termos da disciplina de cidadania, se calhar vai de encontro àquilo que o Emanuel diz. Muito do voluntariado jovem que nós temos no nosso município, temos que assumir que está ligado à religião. E existe. E nós temos muitos grupos de jovens que têm muitas atividades de voluntariado, nomeadamente com a Cercivar, com o apoio a pessoas, a utentes da Cercivar, com voluntariado de visitas a idosos. O apoio sénior. O apoio sénior. Mas é claramente insuficiente, porque hoje a religião... De certa forma, acaba por estar a dizer que nós temos... a grande força do voluntariado e nada é contribuído pelo município, mas sim, neste caso, Sim. pela uma componente cultural, religiosa. É isso que eu estou a dizer. Neste momento, acho que não... Concordo totalmente com o Emanuel. O município não tem nenhuma política para implementar atividade de voluntariado jovem. Dentro da vossa plataforma, há alguma linha programática em especial? Porque acaba por ser transversal a muitas coisas, o apoio à juventude. É uma prioridade para vocês também? Sim, uma das estratégias que nós temos para trazer os jovens para a atividade cívica e participativa é, por exemplo, a criação das assembleias jovens. Porque é muito cómodo não envolver as pessoas, não é? Dá muito menos trabalho não ter que ouvir, não ter que agregar informação e ter que pensar como é que vamos montar uma estratégia e estar alguém num gabinete que diz, não, agora vamos fazer assim. Eu penso que se começarmos a dar sinais claros de que queremos que os jovens participem, eles próprios poderão participar. Assembleias municipais para crianças e jovens, processos participativos, por exemplo, na beneficiação das escolas, e uma vez que o nosso parque escolar vai ter que ser revisto e reabilitado, porque não fazer sondagens, questionar o que é que os alunos e os jovens entendem que faz falta, porque se não começamos a dar os primeiros passos, efetivamente, ninguém se vai chegar à frente. Colocarmos os jovens a cuidar daquilo que um dia vai ser deles. Exatamente. E dar-lhes essa responsabilidade. Porque eles terão o direito, mas também têm a responsabilidade de o ter que fazer, não é? Muito bem. Emanuel, pegando aqui no subtema do apoio ao associativismo, o associativismo no seu todo em Ovar já recebe apoios bem significativos e estamos a falar em questão parte financeira. Como sabes, existe um regulamento também municipal que enquadra estes apoios. Que alterações ou novos mecanismos é que o Partido Socialista propõe para tornar estes apoios não só mais eficazes, mas, de certa forma, até mais justos? Eu, antes de mais, há aqui um elogio que se impõe às nossas associações e dizer que eles são, em grande medida, e no nosso território, os dinamizadores, os principais dinamizadores sociais, culturais, desportivos do nosso território. E, portanto, eles são muitas vezes a primeira linha de resposta das necessidades das nossas populações. Isto, quanto mais periférica é a população, mais importância, infelizmente, é isso que nós temos sentido no território,
têm as associações, porque a Câmara não desenvolve a sua atividade. São plataformas de desenvolvimento pessoal e comunitário. Aliás, nós estávamos a falar de voluntariado. A maior parte, a totalidade dos nossos dirigentes associativos são voluntários, estão a dar de si à comunidade e às associações. Portanto, são eles que contribuem em grande medida para o progresso das nossas populações locais. E dizer que aqui, do ponto de vista regulamentar, há aqui mudanças que terão que ser feitas e significativas, não é? Nós estamos a falar de um regulamento de apoio ao associativismo, e eu fui presidente de uma associação, da mais antiga do Conselho, e estamos a falar de um regulamento que tem cerca de 3 décadas, que foi obra do Partido Socialista, na altura de um vereador do Partido Socialista, foi o mentor deste regulamento, e os tempos mudaram. O regulamento tem que se adaptar aos novos tempos. E há aqui uma lógica que nós temos que desprender completamente, que é a municipalização das associações. O Presidente da Câmara e os vereadores não serão jamais presidentes de associação nenhuma. O que significa que o modelo de financiamento das associações tem que lhes conferir a liberdade de atuação. E quero com isto dizer que ter uma associação que não consegue fazer investimentos, porque o apoio que o regulamento prevê para esse investimento é de 15%, que não paga sequer o imposto que lhe está associado, parece-me uma falta de atualização do regulamento, mas temos que ir mais longe. Em vez de andarem as associações na pedinchice para fazerem as suas coisas, nós temos um modelo diferente. Nós temos um modelo que prevê 2 patamares. O de subsistência, onde a Câmara participa ativamente naquilo que são as necessidades mais básicas e elementares das associações para a sua sobrevivência. E depois temos todas? Peço desculpa, todas? De sobrevivência. Para a sobrevivência de todas as associações? Daquelas que tiverem atividade, como é óbvio. Porque as outras não precisam, não é? Se não têm atividade, não precisam de... Independentemente da sua atividade? E independentemente da sua atividade. Ok. Independentemente da sua atividade. Nós queremos quanto mais polivalência na atividade associativa, para nós melhor. É óbvio, eu não posso fazer aqui um retrato de todas as associações do Conselho, isso seria impossível para mim. E depois tem uma segunda componente, que é a componente da criação, realização, desempenho. Esta, sim, terá que ser majorada ao ponto de serem as próprias associações livremente a terem condições para escolher que investimentos fazem, quando é que é oportuno, porque isto é relevante, é muito relevante no acesso às condições para desempenhar a sua atividade. E nós vamos, efetivamente, melhorar isto. Ou seja, o fim da municipalização, a diminuição dos prazos de pagamento às associações é fundamental. Que já melhoraram. Eu não sei, que eu já não sou dirigente associativo há algum tempo, mas sei que em 2012 o protocolo que eu tinha recebia abril, março, e quando saí de presidente daquela associação, em 2018 já estava a receber em setembro, outubro. Portanto, e as associações têm necessidades muito prementes e em função do calendário, sejam elas esportivas ou culturais, os calendários são distintos e, portanto, queremos criar um evento que é a Semana das Coletividades, onde todas elas deverão, numa lógica de coesão territorial, pelo território todo, mostrar o que estão a fazer e dar ao nosso povo muito daquilo que é a qualidade do seu trabalho. Muito bem. Lígia, pegando na pergunta que eu já fiz ao Manuel, mas permitindo-me uma provocação, a Lígia tem sido bastante crítica naquilo que concede a colocarmos tudo o que são associações no mesmo saco. Sim. Já Por isso coloquei num debate primeiro, até se falou na questão dos bombeiros, das associações humanitárias. Isto significa que o regulamento que existe é para mudar quase na sua totalidade, ou há algo que ainda se consegue aproveitar? Eu muito sinceramente, nunca fui presidente de nenhuma associação, nem pretendo ser, e não conheço inteiramente o regulamento. Aquilo que percebo é que, e por isso coloquei a questão ao Emanuel, desde logo eu acho que as associações têm que ser classificadas. Têm que ser classificadas e a forma de as apoiar tem que ser equitativa. Nós não podemos apoiar, vou dar um exemplo, nós não podemos apoiar um rancho folclórico, um grupo folclórico que tenha 50 ou 60 elementos e que faça um trabalho histórico de etnografia e de cultura excelente, da mesma forma que
apoiamos, por exemplo, o Centro Social e Paroquial de São João, que neste momento, se calhar, apoia diariamente mais de 250 utentes. Não podemos. Portanto, o regulamento deverá ser revisto de forma a criar grandes grupos que permitam uma avaliação eficaz das atividades das associações. Mas separamos associações pela importância ou pela área? Por área. De atuação? Por área de atuação. Cultura, apoio social, desporto. Eu penso que é a forma correta de o fazer. Ambiente, whatever. Outra questão é uma associação, em termos de apoios correntes, as associações devem esforçar-se por não necessitar de apoio para financiamento corrente. Porque senão, muitas vezes, esgota-se o seu objetivo, não é? As associações têm que ter capacidade de se autossustentar. Quando isso não acontece, há uma solução? Quando isso não acontece, não vamos extinguir as associações? Não vamos extinguir, mas temos que perceber o que é que está a falhar. E por isso é que, nesta área do associativismo, nós temos a criação do GAL, do Gabinete de Apoio ao Associativismo Local, que tem 3 vertentes, que é a questão dos serviços jurídicos e partilhados, como parece que me estou a repetir, como disse no outro debate com o Mário Manaia, gestão da agenda e a capacitação das direções, que também acho a capacitação dos órgãos e das pessoas que se voluntariam à frente das associações. Acho que isso também é muito importante. Mas essa capacitação seria feita de que forma? De uma forma de formação na área da gestão, na área da gestão associativa, na área da gestão de recursos humanos, na apresentação de soluções em termos de financiamentos públicos de PRRs e de fundos de coesão social europeus, mas, sobretudo, na área da gestão, porque a maior parte das pessoas que estão à frente das nossas associações são voluntários que não percebem nem têm que perceber nada de gestão, não é? Não compreendem os requisitos necessários, muitas vezes, para se percebessem, se calhar também não se metiam. A verdade também é essa. Emanuel, muito rapidamente, faz sentido, e tu já foste presidente de uma associação, muito rapidamente para passarmos ao tema seguinte, faz sentido este plano de formação até para os dirigentes? Sim, faz sentido haver formação para o dirigente associativo, mas tenho que fazer aqui só uma precisão, é que o regulamento existente também divide por áreas, o desporto é tratado numa secção, a cultura é tratada noutra secção e a vertente então, social... se calhar o apoio é que neste momento está a ser... Eu não posso falar naquilo que são os critérios de atribuição de apoio a outros que não a cultura, porque por interesse até do cargo que ocupava, interessava-me muito a secção da cultura. Relativamente às restantes, e por isso é que eu defendo uma mudança com critérios de qualidade e de desempenho e de relevância, como é óbvio. Há aqui uma série de critérios de qualidade que vão para além da subsistência. Portanto, isso será garantido. E também... Eu peço só desculpa, esqueci-me de referir novamente um aspecto muito importante, que é o facto de o apoio ao investimento, não o apoio corrente, o apoio ao investimento tem que permitir projetos plurianuais. Porque se há uma associação que quer construir um novo centro de dia ou 25 quartos para Sim, embora isso seja mais restrito mais na área da ação social. Sim, não. Uma instituição, um clube desportivo que queira beneficiar, fazer obras no estádio, que são obras a 2, 3 anos, não há projetos de 1 ano nesta área. Não conseguem, porque os orçamentos são anuais, portanto, os projetos de investimento deverão ser projetos a 2, 3, 4 anos, com uma garantia de que o município vai
apoiar ou não apoiar aquele projeto, mas até para numa perspectiva de Poder estabilidade da associação. Muito bem. Emanuel, o último subtema, que é o Orçamento Participativo Municipal, que permite que qualquer município se proponha e vote em projetos para melhorar aspectos ou pormenores na sua freguesia e no seu todo no concelho. Consideras que este instrumento está a cumprir o seu papel? Ou achas que deve ser revisto e se calhar até aumentado o valor para o orçamento participativo? Se te estás a referir ao município de Ovar, que presumo que sim, eu não sei o que é feito do orçamento participativo, para ser franco. O orçamento participativo implodiu a partir de um determinado momento, ou seja, deixou de ter a relevância que lhe quiseram dar no momento inicial. E eu acho que é uma ferramenta de participação democrática muito interessante para aproximar os cidadãos do poder político e até a do juventude, poder que acaba por executivo. ter uma ligação A direta. juventude, por exemplo, uma das questões que nós gostaríamos de ver era a divisão entre o orçamento participativo e o orçamento participativo jovem, até para aferir dos interesses que as duas populações têm relativamente ao território, e vai de encontro à tua primeira pergunta deste debate. E favorece a participação dos cidadãos. Agora, há aqui problemas que têm que ser resolvidos relativamente à metodologia que a Câmara utilizou quando lançou o orçamento participativo. É que o orçamento participativo tem a intenção de permitir aos cidadãos participarem. E o que acontece muitas vezes é que há um projeto que está combinado com um grupo organizado. E isso retira ao cidadão, enquanto pessoa, quase a possibilidade de ver sequer considerado o seu projeto. Portanto, este é um problema para resolver no orçamento participativo. Outro problema é a transparência das propostas e das escolhas das propostas, que também foi algo que publicamente foi amplamente questionado. E, portanto, a administração tem que ser absolutamente transparente nestas matérias. Tem que ter uma baliza orçamental, como é óbvio, e aqui nós queremos envolver a Assembleia Municipal neste processo. Porque estamos a falar de participação, estamos a falar de democracia, o órgão da democracia no município é a Assembleia Municipal e, portanto, deve ser uma parte ativa na definição das regras e dos montantes, em termos orçamentais, deste orçamento participativo. E depois tem que haver aqui alguma compatibilização, mas esta parece-me normal, que o orçamento participativo não comprometa aquilo que é, por exemplo, um projeto que foi sufragado democraticamente por todos os outros cidadãos e que está, por exemplo, no programa de uma candidatura autárquica. Portanto, há aqui alguns cuidados a ter. Mas penso que o orçamento participativo em Ovar teve um fim triste. Muito bem. Lígia, já conseguiu encontrar o orçamento participativo ou partilha da mesma opinião do Emanuel? Partilho e vou um bocadinho mais longe, por conhecimento próprio, até porque no âmbito da minha atividade profissional socorrem-se muitas associações de pais, socorrem-se muitas vezes dos nossos projetos de responsabilidade social e aquilo que... E acredito que também é um dos regulamentos que tem que ser mudado. Por dois fatores que... acrescento dois fatores aos que o Emanuel já referiu. Para além da transparência e da forma de votação, que eu acho que é muito importante, concordamos totalmente que a Assembleia Municipal tenha participação na forma de operacionalizar o orçamento participativo, mas nós temos que garantir uma equidade territorial, porque senão vamos continuar a ter freguesias com um investimento X e freguesias com investimento zero. Tem que ser revisto para garantirmos que há equidade territorial, que há inclusão social dos públicos tradicionalmente menos representados e que existe qualidade técnica na apresentação das propostas. Porque muitas vezes, e aquilo que acontece é que apresentam um orçamento, mas começa-se a questionar...
vê-se a apresentação do... Depois não Eu sei assisti à apresentação do orçamento, mas as pessoas também estão muito mal preparadas e não se preparam para responder a questões básicas de e o que é que faz se, e se o projeto é de 50 mil euros, se só conseguir financiar 10 mil, onde é que vai buscar os outros 40? Ficam sempre muitas interrogações. Exatamente. Ficam sempre muitas interrogações e muitas mais havia Rui, para deixa-me só dizer isto. Eu rapidamente. quando disse fim, foi com ironia. Eu penso que todos percebemos, e lá em casa, e os nossos ouvintes também conseguiram perceber essa ironia. Termina aqui os 13 minutos que ambos os candidatos têm, ou seja, o debate propriamente dito, e agora estamos naquele momento, que é um dos momentos que eu mais gosto, onde às vezes há um bocadinho de provocação democrática e com alguma piada, por isso é a parte em que cada um dos candidatos faz uma pergunta ao outro e haverá 2 minutos para responder essa mesma pergunta. Começa ali já a fazer a pergunta ao Emanuel, depois tem 2 minutos para responder. Só pedia que a pergunta fosse o mais enquadrada possível e sem usar muito o tempo. Minha pergunta é curta e grossa. Então, gostamos assim. Emanuel, trabalhando há 20 anos na Câmara Municipal de Ovar, estando por dentro do sistema, o que é que o leva a só se candidatar agora? Manuel, 2 minutos. Tudo tem um percurso, e eu fiz outras opções na minha vida. Uma delas foi ser dirigente associativo, e condição sobre a qual eu assumi para mim mesmo, e até para os convites que fiz, e até numa época que me fizeram, e até numa época em que eu me identificava bastante com aquilo que era o projeto político do Partido Socialista, eu recusei. Não tive nenhuma outra motivação que não seja efetivamente aquela de perceber que a governação foi demasiado má e que obrigava a uma intervenção cívica e política da minha parte. Para além de estar ligado ao meu partido de sempre, sem nunca ter duvidado disso. Portanto, eu acho que a motivação é essencialmente essa. É um dever cívico que eu senti, que não tem nada a ver com a minha profissão. Não tem nada a ver com a minha profissão, porque é ela que eu regressarei ou a seguir a 12 de outubro, ou daqui a 4 anos, ou daqui a 12, isso o povo irá escolher. Mas é essencialmente, por um lado, sentir-me preparado, porque conheço muito bem a realidade autárquica e do município de Ovar. Não estará em igualdade de circunstâncias dos outros candidatos? Não estou... É um insider para todos os efeitos. Mas eu também sou benevolente nesse aspecto, porque eu acho que isto dá-me uma vantagem imediata, mas acredito que toda a gente tem a capacidade de perceber a organização e terá tempo para o fazer, porque a Câmara tem profissionais excelentes, que enquadraram todos os executivos antes deste, de pessoas que nada tinham a ver com a realidade autárquica. Aliás, eu arrisco-me a dizer que o melhor presidente que esta Câmara teve era filósofo. E, portanto, os trabalhadores da Câmara souberam dar-lhe o tempo para ele ser o melhor presidente e, portanto, eu tenho uma vantagem inicial, mas acredito que todos serão bem enquadrados na Câmara Municipal. Muito bem, Emanuel, obrigado. Emanuel, também para fazer a questão. Eu vou fazer uma questão, é um esclarecimento ético e político que eu gostava de ter. O presidente da Conselhia do CDS e dirigente distrital do CDS é candidato à Junta de Freguesia de Cortegaça. Sim. O vice-presidente da Conselhia do CDS é candidato à Assembleia Municipal. Há vários membros militantes do CDS nas listas do seu projeto. Não consta, pelo menos que eu saiba, que nenhum deles se tenha desfiliado para assumir uma condição de independente para integrar esse projeto. Há algumas matérias até, como por exemplo a gestão florestal, em que o CDS, estando no governo, tem uma posição que eu quero acreditar que é antagónica com a dos ovarenses e dos vareiros. Acha mesmo que vale a pena continuar a insistir que esse seu projeto não é uma coligação com o CDS? Não é uma coligação e poderão... Então, eu se calhar vou... O Emanuel sabe que quando eu me decidi candidatar, o primeiro convite que tive foi do PS
para me candidatar pelo PS. Não sei que eu era presidente da Conselhia e não fui eu que o fiz. Portanto, vamos distinguir só à resposta e não a... aqui a questão é, nós somos um grupo de cidadãos que representam Ovar. Temos pessoas de esquerda, temos pessoas de centro e temos pessoas da direita. É público que temos o apoio do CDS e da Iniciativa Liberal. Não é uma coligação. No voto vão ver que o logotipo e a sigla que lá aparece não é PS, não é uma coligação de qualquer partido, é um coração. É este coração que nos move, é Ovar. Temos o apoio desses dois partidos, efetivamente, mas isso não invalida que todo o nosso programa tenha sido feito pelos cidadãos e para os cidadãos. Muito bem, dispõe ainda de 50 segundos, se quiser usá-los Não para preciso. outro Eu debate. penso que esclareci. Muito bem, então ficamos por aqui. Posso acumular? Pode. Para a próxima? Não, quer dizer, acumular para a semana que vem já não pode. Para amanhã. Quanto a nós, vamos ficar por aqui, como tinha dito. Amanhã, não perca, pelas 18 horas haverá especial entrevista com foco total naquilo que é o comentário dos dois debates do dia. Amanhã, que será com o Leandro Ribeiro e a estreia do Tiago Alves também neste mundo do comentário político em Ovar. Agradecer uma vez mais ao Museu de Ovar e em meu nome, em nome de toda a equipa que produziu, realizou e levou até si esta emissão, nosso muito obrigado e até amanhã. Obrigado por ter estado connosco. Não deixe de acompanhar todo o nosso trabalho de cobertura das eleições autárquicas marcadas para 12 de outubro. A democracia do nosso concelho passa pela Rádio AVFM.